Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Que bom que nós podemos voltar hoje então às nossas aulas remotas. Espero que em breve nós possamos estar juntos na unidade com as aulas presenciais. Mas muito feliz em poder voltar com vocês nas aulas remotas nesse momento, tá? Bom, nós vamos dar início então ao C6, né? Essa é o C que vai falar em relação à questão dos programas de saúde e segurança ocupacional, né? Então, o CC, ao C6, ela vai tratar em relação a elaborar os programas que são muito importantes para a gestão, né, de saúde e segurança do trabalho. Bom, nessa UC, nós vamos então trabalhar as normas regulamentadoras, né, as NRs, que estão relacionadas a programas, né, de saúde e segurança do trabalho. Importante a gente ressaltar que essas normas, né, elas passaram por uma atualização recente, né, a NR1, a NR9, elas foram atualizadas agora em março. Então foi bem recente essa atualização. Nós vamos trabalhar já com as normas atualizadas, tá? Depois eu vou comentar um pouquinho mais com vocês sobre isso. A gente vai ver também a estrutura desses programas, o que deve compor, né, cada um desses programas, e também os planos de ação. Vamos falar sobre o PPRA, né? Será que aí o PPRA ainda está em vigência, mas a gente sabe que ele já não vai existir mais, né, a partir da nova atualização ali. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre o PCMSO e sobre os demais programas também, tá? Vamos ver a questão dos documentos que compõem esses programas, então os tipos, as características, preenchimento e arquivamento, né, em meio físico e também em meio eletrônico. Foi uma questão que a norma também trouxe aí pra gente, né, hoje vivendo nessa era digital. Eu acho que foi uma questão importante, né? A atualização da norma traz a questão do meio eletrônico, nós vamos falar sobre isso. As estratégias para resolução de problemas, identificação, diagnóstico e negociação, que também é uma questão importante, né? Enquanto nós estamos elaborando esses programas, importante a gente ressaltar que eles são vivos, né? Então eles estão acontecendo ao longo do tempo e vão surgir aí alguns percalços durante a elaboração e durante a própria implementação. Então esse também é um conhecimento importante que o profissional de saúde e segurança do trabalho precisa ter, além de que tudo isso vai ser feito através de um planejamento. Então a gente também vai falar sobre a técnica do PDCA em relação à questão da formatação e planejamento dos planos de ação que devem constar aí nesses documentos, como a gente vai poder verificar, ok? Essa UC, ela tem uma carga horária de 108 horas e a gente vai trabalhar então juntos nesse período, ok? Quais são os indicadores, né, que nós vamos verificar aí, né? Os objetivos e os campos de aplicação, né, desses programas, aonde que eles são aplicáveis, em quais segmentos, a gente vai verificar isso. A estrutura, né? Então é importante que vocês saibam estruturar um programa de gerenciamento de riscos, elaborar planos de ação. O técnico de segurança do trabalho precisa saber elaborar um plano de ação, porque ele faz parte, né, compõe a estrutura do programa, e gerenciar e controlar esses documentos. Não basta apenas, né, a gente elaborar o programa, você tem ali um documento físico, mas a gente precisa lembrar que ele é um programa, então ele vai acontecer ao longo do tempo. Então a gente precisa saber gerenciar essa questão, tá? Gerenciar esse programa. Então a gente vai tratar também em relação a isso. Durante as aulas, a gente vai usar algumas estratégias, né? Pesquisa, apresentação em plenária, e agora essa plenária vai ser virtual, né? Roda de conversa, formulários online, leitura e interpretação de texto. Essa é uma questão importante porque esses programas, eles estão baseados na legislação. Então, eles estão baseados em NRs e a gente precisa saber ler e interpretar, né, essa legislação. Então isso também é um ponto importante. Também vamos trabalhar com questionários, mas eu gostaria de propor uma atividade para vocês nesse momento, tá? Que vocês interajam, né? Então interagir através de um relato
pode ser em áudio ou vídeo pelo WhatsApp ou pelo Teams. Depois a gente já vai falar um pouquinho, né, sobre essa plataforma, sobre como você gostaria que fossem as aulas remotas. Que tipos de estratégias, de atividades, além dos exemplos do slide anterior que eu passei para vocês, como vocês gostariam que fossem as nossas aulas remotas, tá? Então eu gostaria de sugestões. Fiquem muito à vontade, tá? Para fazer o relato de vocês e colocar uma sugestão nesse momento novo, né? Nesse momento de aulas remotas, mas aonde o Senac está prezando pela qualidade e para que essas aulas também sejam realizadas de forma gostosa, de forma leve, para que o aprendizado aconteça, para que ele flua, né, da forma mais assertiva possível, ok? Então eu gostaria, por favor, da sugestão de vocês. Pode ser pelo WhatsApp ou pode ser pelo Teams. Essa é a nossa primeira atividade do dia. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre gerenciamento de riscos ocupacionais, porque o primeiro programa que nós vamos trabalhar é o PGR, né? Então é uma questão importante a gente entender esse contexto. Como eu disse para vocês, nós estamos agora nesse período de aulas remotas e também nesse período de mudança de legislação, né? E nós vamos trabalhar com a norma atualizada. Então, o que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, né? De forma ampla, a organização ela deve implementar por estabelecimento, a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, o gerenciamento de riscos ocupacionais das suas atividades. Então, o gerenciamento dos riscos ocupacionais, vocês já viram os riscos ocupacionais, né? Riscos físicos, químicos, biológicos, né? Viram também isso na UC2 e na UC3 vocês viram risco ergonômico e risco de acidente. Então, quando a gente fala em gerenciar riscos ocupacionais, a gente precisa então conhecer esses riscos e essa base vocês já têm, né? Porque vocês já viram nas UCs anteriores. Então, nessa UC, o que a gente vai ver no gerenciamento de riscos ocupacionais? Aonde eu coloco aqueles dados que eu colhi com, por exemplo, o audiodosímetro lá no campo, né? Que vocês fizeram aula prática. Aonde eu coloco os dados que eu colhi da avaliação dos agentes químicos? Aonde eu coloco isso? Então, a gente vai, esse gerenciamento de riscos ocupacionais, a gente vai ver como é que ele se estrutura agora, com o gerenciamento de riscos ocupacionais da UC6, tá? Dentro da UC6. E esse gerenciamento, ele deve constituir um programa de gerenciamento de riscos, que é o PGR, o primeiro programa, então, que nós vamos falar dentro dessa UC. Importante a gente ressaltar, né, que o PGR, ele é um programa exigido pela nova NR1. Então, ele veio, na verdade, a gente já tinha o PGR, que estava bem segmentado lá no NR22, mas agora ele veio de forma muito ampla, muito mais ampla, né, substituindo o PPRA na nova NR1, ok? E como que ficou estruturado, né? Como que a gente pode entender esse programa de gerenciamento de riscos? A gente vai começar com uma introdução. Então, antes a gente tinha o PPRA, né? E agora a gente veio, então, a norma veio, né, com um novo programa, na verdade não é tão novo, como eu disse, ele já estava lá na NR22, mas ele veio de forma muito mais ampla, não sendo mais só aplicável a um segmento específico, e também com uma nova estrutura, como a gente vai poder ver. Então a gente costuma falar que ele veio como um programa guarda-chuva, porque ao invés de eu ter que ter vários programas segmentados, o PGR vai fazer isso de forma mais ampla. Não que eu não vá olhar para outros segmentos, né? Eu vou olhar sim, mas ele já vai estar aí com um olhar mais amplo em relação aos riscos do ambiente de trabalho. Então ele traz uma ligação muito forte, muito mais forte, né, com o programa de saúde, né, do trabalhador, programa de controle médico e saúde ocupacional, que é a parte de saúde do trabalhador, que é a NR7. A NR9 passou por atualização, a gente vai verificar, vamos estudar um pouquinho dela também, porque
está intimamente ligada, né, com o PGR. Não temos mais o PPRA, então o PPRA vai deixar mesmo de existir, né, no sentido de nomenclatura, mas a gente vai ver que tem algumas convergências aí com o que já está estruturado na nova NR1 para o PGR, tá? Ele traz uma amplitude maior dos riscos em relação ao PPRA, porque ele traz também a questão dos riscos ergonômicos, dos riscos de acidentes, está dentro desse guarda-chuva. Atividades específicas, né, como por exemplo espaço confinado, serviços de saúde, né, segmentos específicos, área rural. Então, se a gente for observar, ele traz aí de forma mais ampla serviços com eletricidade, trabalho em altura, construção, né? A gente vai então deixar de ter o PCMAT, que era um outro programa que nós tínhamos, e ele vai ser aí o PGR, ele vai abarcar também essa questão, né? Só que aí com estruturas e exigências um pouco diferentes, a gente vai detalhar um pouco isso, tá? Dentre outros segmentos, máquinas, equipamentos, explosivos, enfim, ele veio para unificar, e importante a gente ressaltar também o seguinte, essas normas regulamentadoras, a gente vai trabalhar agora com as atualizadas, mas elas ainda estão passando por um processo de atualização. Então, é importante que nós, enquanto profissionais de saúde e segurança do trabalho, nos mantenhamos informados, porque ainda teremos mudanças em outras normas regulamentadoras, justamente também para convergir com o que veio, né, no Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, tá? E no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais de forma geral, o GRO, ok? É importante a gente observar isso. Mas agora eu queria passar um panorama geral, né, para vocês. Então, nossa segunda atividade vai ser passo 1, né? Assistir essa videoaula completa, que é uma questão importante para que a gente entenda esse contexto do que nós vamos trabalhar. Junto com essa videoaula, eu enviei em arquivo para vocês um artigo que está intitulado Introdução, Mudanças na Legislação. Eu gostaria que vocês lessem esse arquivo, tá? E em seguida, utilizando como base de pesquisa a NR1 atualizada, eu já vou mostrar para vocês no site do Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia, né, na Secretaria de Trabalho, eu já vou mostrar para vocês a NR1 atualizada, onde que a gente vai acessar, e a NR9 na versão antiga. Por que na versão antiga? Para vocês poderem entender, porque o PPRA ele vai deixar de existir, né? A NR9 ela trata na versão antiga sobre o PPRA, ele vai deixar de existir, mas é importante a gente entender essas convergências entre o Programa de Gerenciamento de Riscos e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, que aí então vai deixar de existir. Mas é importante a gente entender essa convergência que tem entre os dois programas, tá? E aí depois que vocês, utilizando como pesquisa então, né, a NR1 e a NR9, eu gostaria que vocês respondessem as perguntas do passo 4, tá? Que são algumas perguntinhas, duas perguntas na verdade, em relação a que vocês verificaram na NR1 e na NR9. Quais os riscos devem ser contemplados no PGR da nova NR1, isso é importante, e quais que eram contemplados na NR9 na versão antiga. É importante a gente entender isso, tá? Qual a estrutura deve contemplar o PGR da nova NR1 e qual estrutura deve contemplar o PPRA da NR9 na versão antiga. Vocês devem estar se perguntando assim, professora, por que você está falando versão antiga, né, da nova NR1? Vou mostrar para vocês aqui, depois, junto com essa videoaula, eu também vou mandar para vocês um passo a passo sobre como acessar as normas regulamentadoras atualizadas. Vocês têm o livro das normas regulamentadoras, né? Mas como vocês receberam esse livro antes da atualização, é importante, a nova NR1, por exemplo, ela não vai estar atualizada no livro de vocês. Então é importante que vocês peguem essas informações do site do Ministério da Economia, lá na Secretaria de Trabalho,
Já vou mostrar o passo a passo para vocês, para que vocês consigam fazer a atividade, ok? Então, aqui nós já estamos dentro do site, tá? Do Ministério da Economia. Vou colocar aqui. Ó, a gente está aqui dentro do site da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, que hoje é onde hoje estão as versões atualizadas das NRs, tá? Então aqui o que nós vamos fazer? Vocês vão observar que nós temos aqui a NR1, e quando eu falo da NR1, vocês podem observar que ela tá assim, ó, vigente, texto vigente, que é a versão antiga, mas que ainda tá vigente, né? E o texto novo da NR1 tá descrito aqui embaixo, ó, início de vigência, um ano a partir da publicação da portaria, que foi em 9 de março de 2021, ele vai passar a ser vigente, né? E a partir de 9 de março de 2020, desculpa, né? É quando foi publicada a portaria, e ela vai passar a ser vigente em 9 de março de 2021, ok? Então, um ano após. Aí a gente vai trabalhar com a norma atualizada. Então, quando vocês forem fazer a atividade, eu gostaria que vocês pegassem essa norma, tá? Aqui tá em amarelo, a NR1 na versão atualizada. E para fazer o comparativo, vocês precisarão observar a NR9. Mas aí, se vocês forem observar, a NR9, como eu disse, também passou por atualização, tá? Foi recente, agora em março de 2020. Mas eu gostaria que vocês verificassem essa norma, a NR9, o texto vigente, tá? Então, que tá aqui em azul, para que vocês consigam fazer a atividade, ok? Bom, junto com essa videoaula, eu vou mandar para vocês um passo a passo sobre como a gente chega aqui, tá? No site, onde a gente vai conseguir acessar as normas regulamentadoras atualizadas para quem porventura não lembrar. Tudo bem? Bom, por agora é só, pessoal. E muito obrigada, tá? Espero que vocês tenham entendido a atividade dessa primeira aula. Eu vou mandar agora para vocês o vídeo para acessar as normas regulamentadoras atualizadas. Obrigada!